que Jesus está nos ensinando? Deitar em paz e dormir em paz é um ato de fé. Quando a sua fé está em Deus, você deita em paz, você dorme em paz, não porque você não tem problemas, mas porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Passar a noite acordado não muda a tua vida, mas entregar nas mãos de Deus, isso sim muda a tua vida. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, nos fala da mulher sunamita. Uma mulher que mandou fazer um quarto para o profeta Eliseu, um quarto junto ao muro de sua casa, e mandou mobilar esse quarto. E uma das coisas que ela mandou colocar no quarto foi a cama. Nós vamos aprender muito sobre a cama hoje. Eu gostaria que você fosse comigo no segundo livro de Reis, se você está com a sua Bíblia, no capítulo 4, para que você não fique só nas minhas palavras, eu quero te mostrar na palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, a passagem da mulher sunamita começa no versículo 8. Já acharam, né? Então vamos lá. Está escrito assim: e sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Essa mulher não era apenas rica, ela era rica e generosa também. Era rica e era humilde também. Ela não permitiu que dinheiro subisse a cabeça dela, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Repete assim comigo: é um santo homem de Deus. Então essa mulher é uma mulher rica, mas não é soberba. Ela é uma pessoa humilde. Ela é uma pessoa generosa. E ela usa o dinheiro que ela tem para fazer boas obras, para ajudar as pessoas. E ela começa a observar que o Eliseu é um viajante, que ele é um peregrino, está sempre indo até a cidade dela. Ele não tem residência nessa cidade. Então toda vez que o Eliseu vai para aquela cidade, ela vai e serve um pão para ele, serve um lanchinho para ele. Mas sendo ela rica e generosa, ela quer fazer mais. Ela pode fazer mais. Preste atenção neste detalhe aqui. Antes de fazer, ela vai observar. Ela vai dizer para o marido dela assim: eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga assim comigo: eu estou sendo observado. Fala aí para quem está do teu lado aí, fala para essa pessoa assim: você também está sendo observado. Você não precisa dizer que você é um homem de Deus. Você nem precisa dizer que você é uma mulher de Deus. Basta alguém falar que você é. Normalmente as pessoas lá fora não vão dizer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Vão dizer que você é crente. Né? Essa menina que começou a trabalhar agora aqui, ela é crente. As pessoas já começam a te observar, a te olhar de forma diferente. Esse rapaz que está trabalhando conosco agora aqui, ele é crente. As pessoas já começam a te observar, a te olhar de forma diferente. Elas querem saber se você é de Deus mesmo ou não. E se você der uma brechinha, uma falhinha que você dá, uma falha, a pessoa já aponta o dedo para você e diz: ah, você não é crente? Por que está falando palavrão? É assim ou não é? Sim ou não? Então, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quer dizer que nós estamos sendo observados o tempo todo. As pessoas nos observam para ver se somos verdadeiros ou falsos. O diabo nos observa para procurar uma brecha para atacar, e Deus também nos observa o tempo todo. Essa mulher, ela começa a observar o Eliseu para saber quem ele é de verdade. Será que ele é realmente um homem de Deus? Será que não é mais um falso profeta?
Será que não é mais uma pessoa que usa o nome de Deus para se beneficiar? E ela começa a observar de perto, diariamente. Eu não sei se isso levou semanas ou meses. Eu sei que ela foi observando diariamente o Eliseu, o comportamento, o que ele falava, como ele agia. Até que chega um dia que ela diz: meu marido, olha, eu estou vendo que esse homem, ele é um santo homem de Deus mesmo, hein? Esse homem, ele vive o que ele prega. Vamos ajudar esse homem? Nós temos dinheiro, nós temos uma boa renda, nós temos muitos funcionários, nós temos muitas terras, nós não temos nenhum herdeiro, nós temos tanto dinheiro sobrando. Vamos abençoar o ministério desse homem? Ele está trabalhando para Deus, não vamos fazer assim? Nem vamos dar nada para ele, mas vamos fazer assim, no nosso próprio terreno, no nosso lote. Vamos fazer um quarto junto ao muro da nossa casa. E toda vez que ele vier até essa cidade, ele não vai se preocupar em procurar um hotel, procurar uma pousada. Ele sabe que pode contar conosco, que nós somos patrocinadores do ministério deles. Eu diria, pastor Everton, que essa mulher é pregadora do telhado. É pregadora do telhado. A pessoa que ajuda a obra de Deus. E quando vier, a mesma coisa o pastor Ed Carlos fez quando eu cheguei aqui em Brasília. Uma vez ele me ligou e falou: pastor, se o senhor não tiver lugar para ficar ainda, pode vir para minha casa, fica o tempo que o senhor precisar aqui na minha casa. Lembra disso, pastor Ed Carlos? Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Você é o sunamito. Você é o sunamito. Aí a mulher então convence o marido diz: tudo bem, se ele é de Deus mesmo, você fala, eu acredito. Pode mandar fazer. Vamos fazer um quarto junto ao muro da nossa casa. Vamos colocar ali uma cama, presta atenção nesses itens. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E toda vez que ele vier para a cidade, ele vai ficar na nossa casa, nesse quarto que nós vamos preparar para ele. Essas 4 coisas, a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, cada uma delas tem um significado diferente, inclusive no mundo espiritual. E nós vamos ensinar isso nesta campanha de oração. Mas hoje nós vamos ensinar o que a cama representa, o que a cama significa. Amém? Amém? Se você puder anotar, anote para você não esquecer. Não confie na sua memória. Cama, em primeiro lugar, representa repouso e descanso. Todos precisam repousar e todos precisam descansar. Fisicamente e emocionalmente. Só o espírito que não descansa. Jesus disse que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito não precisa descansar, mas o seu corpo precisa descansar e a tua alma precisa de descanso. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Agora, uma coisa que eu acho interessante. Deus, ele não se cansa, porque ele não tem matéria, ele é espírito. Ele não se cansa e ele não dorme. E mesmo assim, Deus descansou. Mesmo sem precisar. Já parou para pensar nisso? Vocês sabem que Deus não dorme, né? Salmo 121 é um dos salmos que fala isso. Ele não dorme nem cochila. Nem dá uma pregadinha nos olhos para cochilar. 24 horas acordado. A palavra de Deus diz também que ele não se cansa. Mas ainda assim, mesmo sem precisar dormir e sem se cansar, Deus descansou. Vou te mostrar no livro do Gênesis, capítulo 2. Por favor, vamos lá comigo. Gênesis 2. Isaías 40 diz que ele não dorme, não se cansa. Mas em Gênesis 2 está escrito que ele descansou. Gênesis 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha aí, mesmo sem precisar, ele descansou. Para dar exemplo para você. Se Deus, que não precisa dormir, não dorme, não se cansa, descansou, você vai querer trabalhar 7 dias direto sem descansar? Você não está vendo que vai chegar uma hora que você vai dar um pane? Se Deus, na construção do mundo, na edificação do mundo, quando chegava o pôr do sol, ele não trabalhava mais, sabia? Deus, ele começava a trabalhar de manhã cedo e chegava no pôr do sol, ele parava a sua obra, só voltava no outro dia. Aí você sabe o que você quer fazer? Você quer trabalhar de 6 da manhã até 10, 11 da noite, meu amigo? Tu acha que vai suportar isso até quando? Se Deus descansou no 7º dia sem precisar, você vai trabalhar 7 dias direto. Para deixar para tirar descanso uma vez no ano, uma vez no ano eu tiro 20 dias de férias e descanso. Você acha que vai aguentar isso até quando? Então fala para essa pessoa abençoada do teu lado assim, ó, diga para ela assim, você precisa descansar. Todos precisam descansar para repor as energias. Amém? Mas a pergunta é, como dormir e descansar ansioso e preocupado? Como que você vai conseguir deitar em paz e dormir em paz se você estiver muito acelerado, com a mente muito acelerada? Ansioso, pensando nos problemas, pensando nos negócios, preocupado, com várias preocupações, como é que você vai conseguir pegar no sono, hein? Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Nós aprendemos na palavra que cama não é só lugar de descanso. Eu vou te mostrar isso já já. Cama também é lugar de reflexão. Quero te mostrar. Segundo livro de Reis, onde nós estávamos. É bem provável que você já fez isso muitas vezes e que continua fazendo, eu também faço. Eu acredito que todo mundo que tem uma cama faz. Fazer reflexões na sua cama antes de dormir. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. No versículo de número 11, diz assim. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e... Se você está acompanhando, diga comigo. Se deitou ali. Quando você deita, normalmente você deita para dormir, amém? Normalmente assim, principalmente à noite. Mas Eliseu, ele não deitou para dormir. Ele deitou para descansar e refletir. Porque o versículo seguinte diz que ele falou, ele não dormiu. O versículo 12 diz, então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita, e chamando-a, ela se pôs diante dele. Então ele não deitou para dormir naquele momento. Ele chegou da viagem, ele entrou naquele quarto, aquela mulher cedeu para ele. Ele deitou na cama e ele começou a olhar para aquele quarto. Começou a observar tudo dentro daquele quarto. E ele começa a refletir, ele começa a pensar assim. Essa mulher tem sido muito generosa para comigo. Essa mulher tem sido muito importante para o meu ministério. Quem é que dá um quarto para alguém que mal conhece? O quarto está todo limpinho, tudo arrumadinho, cheirosinho. Ela está me tratando como se eu fosse um filho. Aí ele olha, ele vê a mesa. A mesa que ela pôs ali para ele, deixou tudo arrumadinho. A mesa onde ele sentava para meditar na palavra. A mesa onde ele sentava para fazer projetos.
Aí ele olha para cima, ele vê uma lâmpada, um candeeiro. A mulher se preocupou em não deixá-lo no escuro. Ela está cuidando dele como se fosse um filho. Aí ele começa a refletir e pensa assim, não, isso não pode ficar assim não. Eu preciso fazer alguma coisa para abençoar essa mulher. A palavra de Deus diz, foi Jesus quem disse isso, que Deus não deixa sem recompensa a pessoa que dá um copo de água fria para um dos seus pequeninos. Que dirá fazer o que ela fez por Eliseu. É verdade ou não é? O reino de Deus é extremamente recompensador. Então Eliseu começa a refletir e ele diz assim, Geazi, chama a sunamita, porque eu quero perguntar para ela o que ela está precisando. E o que ela estiver precisando, eu vou orar a Deus, e Deus vai fazer por ela, porque ela tem cuidado muito bem do meu ministério. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então diga assim comigo, para ver se você está entendendo, diga assim comigo, cama também é lugar de reflexão. Mais uma vez, cama também é lugar de reflexão. Salmo de número 4 confirma. Livro de Salmos. O Salmo 4 é um salmo de Davi. E um salmo que ele escreveu no momento de muita aflição. Versículo de número 4 também. Vocês acharam? Está escrito assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Quando você fala com o seu coração sobre a tua cama, é quando você está deitado antes de dormir e fica fazendo as suas reflexões. E algumas delas nos deixam como está escrito aqui, né? Perturbado. Você vai dormir, você quer ter aquele descanso reparador. Você deita na tua cama, começa a fazer reflexões. Às vezes você nem planejou, mas vem aqueles pensamentos, você vai lembrando das coisas que estão acontecendo, das coisas que você quer resolver, e de repente você fica como o salmista disse aqui, perturbado em cima da tua cama. É verdade ou não é? Sim ou não? É por isso que muitos, quando vão dormir e começam a refletir na vida, não conseguem pegar no sono. Por conta das preocupações, as perturbações, as ansiedades, não deixa a pessoa dormir. O rei Salomão disse que o dinheiro a tudo responde. E ele estava certo. O dinheiro compra muita coisa, não compra? Sim ou não? Compra uma casa cheia de quartos. O dinheiro compra a melhor cama que o dinheiro pode comprar. O dinheiro compra o melhor travesseiro que o dinheiro pode comprar. Mas não compra uma noite de sono. Quantas pessoas estão cheias de dinheiro, mas tem que se entupir de remédios para dormir. Porque não consegue deitar em paz, não consegue dormir em paz. Vivem perturbadas, ansiosas e mal conseguem pegar no sono. É verdade ou não é? Posso te dar um conselho pela palavra de Deus? Antes de dormir, ore e entregue tudo nas mãos de Deus. Nunca vá para a tua cama para dormir antes de orar. Senão você vai para a cama, você vai levando preocupação, vai levando ansiedade, vai levando toda aquela carga que você teve durante o dia. Antes de dormir, dobre o seu joelho, ore, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí você vai deitar em paz, você vai dormir em paz, porque o Senhor te faz habitar em segurança. A tua oração é o travesseiro da tua alma. Amém? A palavra de Deus nos fala do rei Saul. Era um homem rico, rei de Israel. Tinha a coroa sobre a cabeça. Mas quando o Espírito Santo se retirou dele, sabe o que a palavra de Deus diz? Ele passou a ser perturbado por um espírito maligno. E o rei, a pessoa mais influente, mais importante de Israel,
não conseguia ter uma noite de sono, porque vivia perturbado. Provavelmente Saul tinha a melhor cama de Israel, mas não conseguia ter uma noite de sono. Eu sei bem o que é isso, hein? Quando eu era jovem e estava afastado do Evangelho, eu não sabia o que era dormir. Eu passava noites e noites em claro. Eu tinha uma insônia terrível. Nunca tomei um remédio para dormir, porque eu não gosto de remédio. Eu evito o máximo para tomar remédio. Mas eu pagava um preço, eu passava noites e noites em claro. Eu ouvia vozes, eu enxergava vultos, era perturbado. Quando conseguia pegar no sono, era aquele sono sem qualidade, aquele sono leve, sabe? Qualquer coisinha me acordava e eu sempre sonhava que estava morrendo. Ou sonhava que estava caindo no abismo. Ou sonhava que alguém estava me matando. Sempre era assim, coisas terríveis. Eu não sabia o que era deitar em paz e dormir em paz. Até o dia que, ouvindo a rádio, eu me reconciliei com o Senhor Jesus. Vim diante do altar da paz e vida, fiz a minha confissão de fé e hoje eu posso dizer como salmista, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Para você que quer deitar em paz e dormir em paz, eu quero mostrar uma promessa de Deus para você. No livro de Levítico, capítulo de número 26. Levítico, capítulo de número 26. Levítico 6, 26, versículo 6, a parte A. A parte A é a primeira parte do versículo. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Está tomando posse dessa promessa? Você vai dormir seguro e não vai haver quem te espante, quem te perturbe, quem tire a tua paz. Se você está tomando posse dessa palavra hoje, eu quero até dar um conselho para você. Amanhã coloca o seu despertador para despertar, porque senão você vai até meio-dia amanhã, hein? Posso ouvir um glória a Deus aí? Se você não quer perder o dia de trabalho amanhã, se você não quer chegar atrasado no trabalho, se não quer chegar atrasado na faculdade amanhã, coloca o despertador, porque você vai deitar em paz, você vai dormir em paz, porque o Senhor é quem te faz habitar em segurança. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Vai comigo, por favor. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4. Esse é um exemplo poderoso que quem confia em Deus consegue dormir em paz até nas situações mais remotas. É muito forte este exemplo. Eu já estou chegando ao fim, acompanha aí comigo. Marcos 4, versículo de número 35. Vocês conhecem a passagem. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Jesus vai dizer aos discípulos, vamos chegar do outro lado do lago, outro lado do mar. Versículo de número 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Tenta imaginar isso. Como que uma pessoa consegue dormir num barquinho, no meio de um mar revolto, onde as ondas estão empurrando o barco de um lado para o outro, parece que o barco vai se quebrar. A água está entrando. O vento sopra forte.
Os discípulos estão apavorados. A tempestade é tão violenta que eles estão pensando: nós vamos morrer. E olha que não eram turistas dando voltinha de barco, não. Pescadores profissionais. Homens acostumados com o mar. Homens acostumados a enfrentar tempestades, que haviam sobrevivido a muitas tempestades. Pedro estava lá e ele era muito experiente no que diz respeito a barco, a embarcação, a tempestade, e ele está apavorado. A tempestade é tão forte, tão violenta, que eles pensam: acabou a nossa vida. Nós vamos afundar e vamos morrer aqui. Enquanto eles estão apavorados, O que Jesus está fazendo? enquanto eles se apavoram, o que Jesus faz? Dorme tranquilamente. Um sono profundo. Tenta imaginar isso. Eles passaram o dia todo com Jesus, aprendendo, ouvindo mistérios do reino de Deus. Agora, quando chega a noite, Vem a tempestade. Agora é a hora de colocar à prova aquilo que eles aprenderam. A fé tem que ser provada muitas vezes por ventos e tempestades. Você está entendendo? E Jesus está dando aqui um exemplo para mim e para você. Ó. Normalmente, são nessas ocasiões que nós paramos de dormir. Quando a nossa fé está sendo provada. Quando nós estamos enfrentando ventos e tempestades que sopram contra a nossa vida. E nós pensamos que o nosso barco vai afundar. O nosso barco pode ser a nossa família. A nossa família não vai aguentar essa tempestade. Eu estou enfrentando uma tempestade na família. Eu acho que a família não vai suportar. Eu vou perecer. Aí você perde as noites de sono. Às vezes o seu barco é a sua empresa. Você está enfrentando uma tempestade na sua empresa. Você fica tão preocupado que você começa a perder noites de sono. Jesus está nos dando um grande exemplo aqui. O que ele disse antes para os discípulos? Nós vamos chegar do outro lado. Se Jesus falou, então descansa. Se Jesus falou, fique em paz, porque nada vai impedi-lo de cumprir aquilo que ele prometeu. Nada vai impedi-lo de fazer aquilo que ele determinou. Nem vento, nem tempestade, nada pode impedir o agir de Deus. Aí os discípulos vão até Jesus. Começa a chacoalhar Jesus. Tá difícil acordar ele está no sono profundo. Mestre! Isso não te importa que pereçamos? Você não está vendo que nós vamos morrer? O Senhor não vai ajudar a tirar a água do barco? Nós estamos tentando tirar a água do barco. O Senhor pelo menos não pode acordar para tentar ajudar a tirar a água do barco, ou pelo menos nos ajudar a remar contra a tempestade? Ou poderia pelo menos fazer uma oração ao Pai? Aí Jesus se levanta, repreende o vento. Que coisa tremenda, né? Ele fala com o próprio vento e o vento obedece. Ele acalma o mar, a tempestade acalma. E os discípulos ficam assim petrificados, olhando uns para os outros e pensando: quem é este que fala e até o vento e o mar obedecem? Aí Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus está nos ensinando? Deitar em paz e dormir em paz é um ato de fé. Quando a sua fé está em Deus, você deita em paz, você dorme em paz, não porque você não tem problemas, mas porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Passar a noite acordado não muda a tua vida, mas entregar nas mãos de Deus, isso sim muda a tua vida. Quantos aqui já fizeram uma viagem de avião? Quem já fez uma viagem de avião? Quantos aqui já fizeram uma viagem de ônibus? Mesmo que seja daqui para outro bairro, outra cidade, levanta a mão aí. Todo mundo já andou de ônibus na vida, né? Todo mundo, né?
Alguma vez você entrou no ônibus preocupado? Vou pegar um ônibus aqui, vou lá para Ceilândia. Vou pegar um ônibus aqui, eu vou lá para Guará. Aí você entra no ônibus e fica assim, será que esse motorista é habilitado? Hã? Você fica a viagem toda assim pensando, será que esse motorista está com a habilitação em dia? Você não conhece o motorista, mas você confia nele. Você sabe que ele vai te levar até o destino, que ele está preparado para isso. É verdade ou não é? Você nunca entra no avião e fica pensando assim, quantas horas de voo esse piloto tem, hein? Hã? Você manda chamar lá a aeromoça, vem cá por favor, aeromoça. Pois não, senhor. Poderia me dizer quantas horas de voo esse piloto tem? Eu queria saber se eu vou chegar no meu destino. Não, você senta lá e você sabe que vai chegar. Porque você está confiando no piloto. Você está confiando no motorista do ônibus. Amém. O que o Espírito Santo está falando para você através dessa palavra? Confie em Deus que você vai chegar lá. Ele sabe o que fazer. Ele está no controle de tudo. Entrega nas mãos de Deus. Ele é o piloto. Ele é o motorista. Você é só o passageiro. Deixa que Ele vai te levar ao destino. Em paz, também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Eu não sei se você sabe, Davi escreveu esse salmo numa das fases mais difíceis da vida dele. Quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria matá-lo para usurpar o seu trono. E mesmo assim, Davi conseguia dormir em paz, deitar em paz e dormir em paz. Porque a confiança dele estava no Senhor. Você também vai ter esta paz. E tudo o que você precisa para ter esta paz é estar em comunhão com Deus. Se você não fez isso ainda, o que você precisa para ter esta paz é entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele é o príncipe da paz. Em João 14, 27, Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por favor, fique de pé. Você quer receber a paz de Deus? A paz de Deus está numa pessoa, está em Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isto hoje, o reconhecendo como Senhor e Salvador da tua vida, para que Ele perdoe todos os seus pecados, para que Ele te dê a paz que excede a todo entendimento. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então ergue a tua mão direita assim bem alto, se você ainda não entregou a vida para Jesus. Só quem nunca fez isso e hoje quer recebê-lo, ergue a mão assim bem alto para o céu. Pastor, um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a tua vida para Jesus, você estava no caminho. Mas por algum motivo você acabou se afastando do Evangelho, de Cristo. Ou quem sabe afastaram você. Se você chegou aqui afastado ou afastada, mas hoje quer voltar para Jesus e renovar a tua aliança com Deus, então ergue a tua mão direita assim para o céu que nós vamos orar por você.